Dia 22/11/2025 acontece uma das coisas mais importantes da política brasileira. Há um mês atrás, se eu dissesse isso, iriam com certeza fazer as conexões de que dia 22 era o número de candidatura de Jair Bolsonaro. E, claramente, a notícia é relacionada a ele, mas não é nada de positivo para a campanha de Jair Bolsonaro, mas sim, Bolsonaro foi preso. Ele que já tinha sido condenado à prisão domiciliar há alguns meses atrás, pelo STF, depois de terem confirmado toda a relação dele com a tentativa de golpe que tinha acontecido no início de 2023 após a eleição do Lula. Agora ele foi preso por definitivo, depois dele ter dado alguma das loucuras dele. Ele tá bem birutinho, ele tá bem baixinho agora. Ele tá tristinho, então ele tá maluco, basicamente. E ele meteu o ferro de solda na tornozeleira dele. E a imagem é bem irônica, vocês estão vendo ela aí em cima. A tornozeleira toda derretida. E depois de ele ter violado a tornozeleira, foi encaminhada à prisão dele pelos mesmos motivos que já tinham condenado ele à prisão domiciliar. Agora ele não está mais em casa, agora ele vai para Papuda, relembrando aquele vídeo emblemático. A Papuda lhe espera. Boa estadia lá, valeu? Um forte abraço. Valeu. E ele diz: a Papuda lhe espera, boa estadia lá, se referindo aos adversários políticos que ele estava tendo ali durante a campanha dele rumo às eleições presidenciais de 2018, se eu não me engano, esse vídeo é de 2017. E é engraçado, vocês acabaram de ver esse vídeo, e esse vídeo ele é irônico porque, se você observar bem os detalhes atrás do Bolsonaro falando isso, tem alguns quadros com a imagem de ditadores da ditadura militar. E o motivo que leva Bolsonaro a ser preso, ser sido condenado alguns meses atrás, e agora ser preso por definitivo, foi justamente golpe de Estado. Quem poderia imaginar, né, que aquela pessoa que estava surgindo lá em 2017, 2018, relembrando, até antes disso, né, relembrando figuras do Ustra. Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. E relembrando figuras do Castelo Branco, do Costa e Silva, do Geisel, do Médici, do Figueiredo, realimentando essa figura da ditadura militar, seria condenado 4 anos depois, 5 anos depois. Quer dizer, 5 anos depois não, né? Foi condenado 8 anos depois, por algo que aconteceu 5 anos depois, que seria uma tentativa de golpe de Estado. Quem diria que isso fosse acontecer, né? Eu não vim aqui para condenar a tentativa de golpe de Estado, porque qualquer movimento revolucionário é um golpe de Estado. Então eu nunca critiquei essa ideia de golpe de Estado, e muito menos a ditadura militar, que requer uma análise muito minuciosa, porque tem detalhes importantes para analisar quando a gente está falando de ditadura militar. Mas, na verdade, o engraçado e o interessante de falar de golpe de Estado e todos os precedentes que o Bolsonaro tinha dado é que, mesmo que eu fosse o maior apoiador da ditadura militar no Brasil, você apoiar as expectativas de que o golpe de Estado ideal para o Brasil, seja em 2023 ou em qualquer etapa da história brasileira, seria um golpe de Estado cabeceado por Jair Bolsonaro, é uma ideia meio burra, vamos dizer assim, porque eu posso dizer com palavras claras que eu sou a favor de movimentos revolucionários, de golpe de Estado, mas isso acontece quando você confia a responsabilidade que você está colocando, que é de um poder autoritário, de um poder totalitário, em pessoas confiáveis. Você não vai confiar em movimentos socialistas que tem no Brasil, como, por exemplo, o que o Ian Neves faz parte, que agora me fugiu o nome, tem o Discord deles lá, e a Soberana. Você não vai confiar nessas pessoas a responsabilidade de fazer um golpe de Estado e fazer uma revolução socialista no Brasil. Apesar que minhas críticas ao Bolsonaro são algumas ordens maior do que as críticas que eu tenho ao Ian Neves, não são pessoas confiáveis. Você vai confiar um golpe de Estado em pessoas que têm a capacidade de ter aquele poder na mão e não fazer besteira com ele. Porque se for para fazer besteira com poder autoritário, com poder totalitário, a gente já tem uma gama gigantesca de antecedentes disso. E seria
não ter aprendido nada com a história. Na China existe poder totalitário, existe poder autoritário, a gente tem que fazer essa diferenciação, mas eu vou usar os dois termos como se significassem a mesma coisa, apenas para que se entenda. Assim como às vezes a gente coloca socialismo e comunismo como se fosse o mesmo significado. Mas exemplos de líderes autoritários que foram corretamente confiados para ter esse poder, a gente também tem aos montes. Xi Jinping na China. Eu facilmente, com a maior facilidade do mundo, trocaria o Brasil com o Lula, com o Bolsonaro, com qualquer candidato à presidência de 2014, 2018, 2022, possivelmente 2026, de toda a era democrática do Brasil, por viver na China, do Xi Jinping. Eu não vim para criticar outros líderes mais anteriores, não só do socialismo, porque a ditadura militar no Brasil foi um exemplo de ditadura capitalista, e golpes de Estado eles acontecem para os dois lados, e aí trazendo pontos que não convém muito explicar agora, mas se você for analisar a teoria da ferradura, os pontos de razão são os pontos da singularidade extrema-direita e extrema-esquerda. Então, é preferível ter uma ditadura, seja de esquerda ou de direita, do que ter uma democracia. Nesse caso, talvez um golpe de Estado cabeçado pelo Bolsonaro ainda assim fosse ser melhor que qualquer governo que fosse ter no Brasil, da forma que é o Estado Democrático de Direito. Mas isso não convém agora, a gente pode fazer um outro vídeo falando sobre isso. O que importa é que uma ditadura militar com o Bolsonaro seria melhor que o governo Bolsonaro em si, ou qualquer outro governo do Estado Democrático de Direito? Possivelmente. Mas assim, Cuba está na frente do... Venezuela está na frente do Brasil no IDH, se eu não me engano. Cuba eu tenho certeza, Venezuela não tenho certeza, mas eu imagino que esteja. Isso significa muita coisa? Não. O governo Bolsonaro poderia ser melhor com golpe de Estado do que o governo Bolsonaro democrático. Isso não importa muita coisa. 99 é maior que 98. O que importa é que se a gente está falando de golpe de Estado e ainda falando do Brasil, a gente está falando de um movimento tão radical no sistema que a gente procura, com esse movimento radical, e com um movimento que causaria mortes, com um movimento que causaria revolta e tudo mais, propiciar uma evolução grande do sistema brasileiro, do sistema político brasileiro, e conseguir realmente criar condições para que o Brasil evolua. E isso não aconteceria com o golpe de Estado que tinha sido arquitetado na ata que Bolsonaro assinou, e por isso foi preso, lá no final de 2022 para 2023, pensando em realizar um golpe de Estado encabeçado por ele ali naquele momento. Eu perdi o que eu estava sendo dito anteriormente, mas basicamente golpe de Estado com o Bolsonaro não seria algo dentro das discussões, algo almejável, algo desejável por alguma forma, porque o Bolsonaro, por vários motivos, não é um líder confiável. E daí, retomando tudo que eu desenvolvi até agora. Golpe de Estado, você confia em pessoas confiáveis, como eu citei anteriormente, pessoas que são confiáveis, grupos que poderiam ser confiáveis, e não no Bolsonaro. Por que o Bolsonaro não é confiável? A gente já pode começar pelo fato dele ser casado com a Michelle Bolsonaro. Já não é o suficiente para você olhar o Bolsonaro, que é muito mais velho que a Michelle Bolsonaro, e olhar que eles são mais união estável? O que leva uma pessoa, tanto um homem quanto uma mulher, a manterem essa relação, como Michel Temer também mantém a relação com a esposa dele, que não sei e nem quero saber o nome também. Por um lado, uma fragilidade mental, uma fragilidade mental que uma pessoa tem relacionado a matrimônio, indica que ele já deve ter uma fragilidade mental ainda maior para ele se fosse conferido a ele os poderes autoritários que uma ditadura, que um golpe, que uma revolução pode conceder. Se o Bolsonaro não consegue resistir ao fato da Michelle Bolsonaro, em algum momento, eu não sei a história de vida do Bolsonaro, em algum momento, querer estar na companhia dele, claramente movimentado. Pelo outro lado, o que faria uma mulher se casar com um cara muito mais velho, envolvido na política? Claramente o interesse pelos privilégios que ela teria
sendo casado com o Bolsonaro. Nada mais justifica o Michel Temer ser casado com quem ele é e o Bolsonaro ser casado com quem ele é. É a mesma situação de jogadores de futebol. A gente consegue identificar facilmente, olhando, quando um casamento ele não é espiritualmente o que deveria ser. Isso eu estou colocando na posição católica aqui, do que espera-se de um casamento, né? Se a gente for falar da relação Bolsonaro e Michele, a gente consegue ver interesse por um lado e fragilidade. Uma pessoa que nem conseguiu enxergar, ou se enxergou esse interesse, tanto faz. Fragilidade de um lado e interesse do outro. Se o Bolsonaro, a partir da mulher dele, já se mostra uma pessoa que não é confiável, porque ele cedeu aos desejos, a tudo que pode envolver aceitar estar relacionado com a Michelle Bolsonaro, como que ele vai resistir a conseguir se controlar dentro de uma figura de uma liderança autoritária? Zero controle. Como que você vai confiar o poder do Brasil ilimitado para esse tipo de pessoa, né? Mas não só por isso, aqui eu quis trazer um ponto que talvez seja até irônico, né? O fato do Bolsonaro ser casado com a Michelle Bolsonaro já indica, já dá a flag de que, né, completamente fora de qualquer autocontrole e de qualquer sinal de confiabilidade que um líder autoritário poderia ter. Não só por isso ele não é confiável, mas agora sim por coisas que já não são diretamente irônicas, diretamente sarcásticas, mas pela carreira política que ele realmente construiu. Carreira do Bolsonaro, não só a partir de 2018, a carreira inteira dele foi completamente pífia. Completamente pífia. Em 2018, a gente tem toda a campanha dele, que foi uma campanha meio papo marçal 2024, talvez um pouco mais light, eu até diria, mas ainda assim foi uma campanha centrada na figura do mito, na figura daquele que não tem nenhum filtro e fala o que tem que falar. Essa figura, não vou criticar exatamente o fato dele ser esse tipo de pessoa que fala o que tem que falar, mas ele foi confiado como figura da direita apenas por isso. E lembrar quem confiou nele lá em 2018, porque a gente tem diversas figuras da direita que está fragmentada hoje. A gente tem Nando Moura, a gente tem o povo do MBL, que estavam todos juntos nesse movimento. Joyce Hasselman. A direita estava bem grande ali naquele momento. Eles tinham conseguido se unir dos movimentos que já eram levantados desde 2013, o que culminou no impeachment da Dilma e depois na eleição do Bolsonaro, por uma maioria até, de certa forma, contundente. O Bolsonaro foi eleito com esses sinais. Nenhum sinal de virtude política, mas apenas com sinais de que ele era um mito. A carreira inteira do Bolsonaro foi de ser um parlamentar por mais que 10 anos, por mais que 20 anos, que não fazia absolutamente nada. Votou a favor do impeachment da Dilma, saudando o Ustra. E nada mais. É lembrado, pelo que o Bolsonaro é lembrado na carreira política dele? Pelo episódio do Ustra, pelo episódio com a Maria do Rosário. Jamais isso pra você que você não merece. Olha, eu espero que não. Se é esse o papo, eu te dou outra. Dá que 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 eu te dou outra. O que é isso? Mas o que é isso? Você me chamou de estuprador? Você me chamou de estuprador? Você é uma imoral. Sai daqui. Tá, vagabunda? Mas o que é isso? O que é isso aqui? O que é? E não lembro mais muita coisa, mas as mais outras coisas que podem ter de destaques, assim, highlights da campanha, da história política do Bolsonaro, não é fazer nada de muito virtuoso, assim, é fazer falas de impacto, frases de impacto, fazendo merda, basicamente. E a eleição dele para a presidência apenas reiterou toda a carreira pífia que ele teve. Então, não demorou um aninho, para todas aquelas figuras que tinham se unido na direita e apoiado o Bolsonaro já começarem a se dividir. A MBL já tinha se dividido, um monte de figuras já tinham se dividido, e se não se dividiram em 2019, se dividiriam no ano posterior, por conta de várias questões. E daí eu falei sobre a mulher dele e sobre a fragilidade do Bolsonaro. Foi frágil para aceitar uma mulher claramente mais nova que ele e que estava apenas interessada no fato dele ter dinheiro. Também foi frágil
para não ser capaz de conseguir manter as expectativas que a direita tinha colocado nele de ser um bom presidente, mas começar a dar os benefícios para o filho, benefícios familiares. Então, Eduardo Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, enfim, não sei o nome dos outros, tem o Jair Renan lá, o Ratinho, e diversas outras figuras familiares do Bolsonaro, diversas não, né? Os filhos, basicamente, começaram a ser priorizados do que qualquer outra coisa dentro do esquema. E daí a direita sabe criticar ele melhor do porquê que o Bolsonaro frustrou os planos deles. Eu já não vou trazer muito especificamente o que o Bolsonaro fez em relação aos filhos, mas era claro como que ele estava beneficiando os filhos dele em relação a políticas, em relação a uniões, em relação a conciliar os pontos daquela direita unida que ainda assim era diferente. E no fim, isso já mostrou uma fragilidade, agora notada pelo ambiente interior da direita, que acabou se emancipando dele. E já começou a dar sinais negativos sobre o que seria o governo Bolsonaro. Se fosse para eu avaliar o governo Bolsonaro agora, e eu mantenho essa mesma análise desde 2023, quando acabou o governo, eu diria que o governo Bolsonaro só saiu em um ponto bem. Um governo que eu diria que foi bom, razoável, que foi no setor de infraestrutura. Teve a transposição do Rio São Francisco, que vinha de muitos anos e foi concluída no governo Bolsonaro, apesar de não ter sido iniciado. Teve uma bagagem de Dilma, acho que até de Lula. Mas o Bolsonaro que fechou. E quem ganha os créditos é quem fecha realmente as obras. Em infraestrutura, o governo Bolsonaro até teve um desempenho interessante. Apenas nisso. E quem que era o ministro da infraestrutura do Bolsonaro é justamente a figura que surge hoje como um Bolsonaro moderado, um Bolsonaro com capacidades, e que, apesar de claramente não ser um político que eu votaria e nem que eu depositaria confiança, é justamente uma figura positiva para a direita atualmente, que é o Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, era o ministro da infraestrutura do Bolsonaro. Foi o setor que saiu positivo disso. Bolsonaro teve bons, assim, não considerem que eu estou colocando aqui como bom. Lembre daquela comparação de 98 por 99. O governo Bolsonaro como ditadura seria melhor que o governo Bolsonaro como democracia. O que é bom aqui, ou melhor, os adjetivos que eu estou pondo não representam um grande diferencial. Assim, é a diferença entre 98 e 99. Um algarismo. Tiveram boas pessoas relacionadas ao governo Bolsonaro durante o governo dele. O Mandetta, que eu lembro bem dos momentos que ele era ministro, foi uma figura positiva que surgiu no governo Bolsonaro. E pra você ver, né, o governo foi tão horroroso que fez não só o Mandetta parecer bom, mas como o João Dória parecer bom. E daí, mais pra frente, a gente fala um pouquinho disso. Mas tiveram boas pessoas relacionadas no governo Bolsonaro. Aquele governo que poderia ter saído, obviamente que não como um governo bom, porque é um governo democrático. Nem o melhor dos governos, que foi o governo Lula 1, foi um bom governo. Mas um governo que poderia ter saído razoável, como saiu o João Dória, e daí aqui a gente até pode mobilizar algumas questões, porque se a gente for analisar realmente os políticos, quem são e o que fazem, claramente ninguém é bom no Brasil. Mas se a gente for analisar de um ponto de vista maquiavélico, o João Dória foi muito melhor. Teve uma capacidade de gerir a sua política muito maior do que a do Bolsonaro. Obviamente, né? O João Dória não tinha filhos para beneficiar. E preferiu conciliar políticas de qualidade e criar uma base de apoio do que mostrar a fragilidade que ele já tem na escolha da mulher. Não tô falando do João Dória, tá? Tô falando do amigão preso aí. Mas enfim, existiam boas pessoas relacionadas no governo Bolsonaro que poderiam fazer com que em 2022 ele saísse tranquilo. Talvez com a possibilidade de reeleição. O que não reelegeu o Bolsonaro, além da questão dos filhos que já começou a dissipar a direita? O fato mais marcante, e que aí sim, eu não sou a favor da prisão do Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado. Apesar que é uma lei, então não tem muito se é a favor ou não. Você vai ser preso, se não der certo. Mas eu não sou contra golpes de Estado. Mas o motivo mais emblemático que me faz pensar, bem feito,
merece estar na Papuda. A Papuda lhe espera boa estadia lá. Que foi o que aconteceu em 2020 e 2021, que foi a pandemia de Covid-19. Aí, a gente recupera algumas das figuras relacionadas ao Bolsonaro, não só dele ser a pessoa frágil que escolhe uma mulher mais nova que ele, que é claramente interessado em outros quesitos que não seria ele, mas dinheiro e outras questões, ou então frágil o suficiente para beneficiar os filhos ao invés de conciliar uma boa política, ele mostrou dentro do governo tudo aquilo que ele já indicava com a carreira pífia dele na política antes e durante a campanha para as eleições de 2018. A gente pode se envolver em muitas questões aqui, e o meu objetivo gravando esse vídeo não é ser igual 99% do cenário político que critica o Bolsonaro e adotar aqui uma posição, um discurso de esquerda liberal. Longe de mim querer ser liberal em algum motivo. Então, eu não vou fazer aqui campanha pró-vacina, eu não vou aqui inocentar a indústria farmacêutica e falar, ai, era pra ter comprado as vacinas e papapá. Mas, assim, vamos pensar aqui. Ainda mais se fosse uma ditadura. Quando uma doença se espalha, assim, uma epidemia, eu tenho poucas certezas. E quando tá morrendo muita gente, eu tenho poucas certezas. Mas uma das certezas que eu tenho é que é a responsabilidade do governo acabar com esse problema. E não foi a intenção do Bolsonaro, claramente, acabar com o problema, e eu não consigo entender quais são as motivações por detrás de fazer o que o Bolsonaro fez em 2020. Obviamente, eu, que não sou defensor de vacinas, reconheço vários problemas que tem relacionados às vacinas. Eu que reconheço que a indústria farmacêutica, como qualquer outra indústria, ela é perversa, e a maioria das coisas que ela faz não melhora a nossa saúde, mas sim piora e condiciona com que a nossa saúde seja mais propícia a ter que gastar mais com os produtos da indústria farmacêutica. Eu, que tenho essas posições que não são liberais, que não estão alinhadas com a esquerda liberal, que vai fazer campanha para vacina, que vai fazer qualquer coisa, tenho a máxima certeza que se o Bolsonaro tivesse comprado vacinas e que a vacina tivesse sido disponibilizada no momento certo, da forma certa, na quantidade certa, a gente não teria atingido o número de 700 mil mortes. E mais do que isso, porque assim como eu não confio na indústria farmacêutica, eu também não confio na mídia, né? Que é a mídia que sustenta o sistema liberal. E mais, na hora de registrar o óbito, muitos hospitais não registravam com Covid pessoas que estavam com Covid e que devem ter sido complicados nos seus quadros clínicos por conta da Covid. Não morreram por conta, mas morreram por conta, porque se elas não tivessem pego Covid, não teria piorado o outro quadro clínico que elas teriam. Com certeza morreu mais que 1 milhão de pessoas por Covid no Brasil. Eu não sei se o número total já chegou a 1 milhão, na verdade, mas se não chegou aos números oficiais, com certeza morreu mais que 1 milhão de pessoas por Covid no Brasil. Se ele tivesse comprado vacinas, isso estaria resolvido. E aí a gente entra na figura do João Dória. O João Dória é um bom líder. Eu não gosto nem do Alckmin. Quem dirá do João Dória? O Alckmin tá no governo Lula é uma vergonha pra mim. Principalmente pra mim que votei no Lula no segundo turno de 2018. 2018 eu não tinha idade pra isso. 2022. É uma vergonha eu ter dado meu voto para Geraldo Alckmin. Uma vergonha completa. Eu que não gosto do Geraldo Alckmin, vou gostar do Dória assim? Já sabe, né? Claramente não, mas uma figura liberal, Partido Novo, patético, assim, a tríade do auge do liberalismo no Brasil é Novo, MBL, que agora tem o Partido Missão, e PSDB. Patético a figura do João Dória, mas a estratégia que o Bolsonaro adotou durante 2020 e 2021 foi tão burra que não só ele ter comprado vacina, tem e-mails negados, poderia ter sido aceito lá em outubro de 2020, novembro de 2020, e ser aplicado. Isso foi acontecer. Eu lembro de ter tomado minha vacina, acho que em maio de 2021. E daí, reconheço, né, o Monocelha lá do podcast de ciência, esqueci o nome dele, tá, pegou AVC lá e eu não vou fazer ativismo pra me chamar de negacionista aqui, mas eu não duvido de nada. Pelo contrário, até confio. Agora quem tá ganhando dinheiro com tratamento de AVC pode ser... Eu tenho quase certeza que a indústria farmacêutica que foi a mesma indústria em campo assim, que criou a vacina. Eu não tenho certeza não, acho que eles não gostam de lucro não. A indústria farmacêutica ela é do bem.
é mais. Mas enfim, sobre vacina, eu tomei vacina, nada aconteceu comigo, pode acontecer depois, tanto faz. Mas eu tenho certeza que não ter dado vacina para os idosos, que não ter concedido vacina, que não ter feito a política que era necessária para resolver a Covid-19 foi o suficiente para matar o tanto de pessoas que morreram. Isso cai na conta do Bolsonaro sim, e quando chamam de genocida chamam com razão, porque não só o Bolsonaro não fez a política vacinal, que era o ideal para mitigar, mas o principal de tudo, que era a ideia do lockdown, que era a ideia da quarentena. O Bolsonaro foi contra isso. Retomando a figura do Bolsonaro de 2018 e 2017, do mito, ele quis replicar isso durante o governo depois que já ganhou uma eleição e ganhar mais popularidade, mas no fim ele perdeu completamente a base de apoio que ele tinha. Zombando das vidas que tinham morrido, que tinham sido perdidas, e que se você for ver edits do que eram as cenas que a gente via nos jornais de 2020, você acha assim terrível, e é maluco até a gente ter esquecido do que foi isso. E está falando de golpe de Estado pro Bolsonaro. Golpe de Estado não chega nisso, e nenhuma outra polêmica do Bolsonaro chega nisso do que foi a pandemia de Covid-19. A pandemia de Covid-19 no Brasil matou 1/10 do que o Holocausto matou na Alemanha. E o Bolsonaro estava zombando das vidas, estava retomando aquela figura dele de 2018, zombando das vidas, falando que se tomar vacina vai virar jacaré. E outra coisa que tem que ficar bem claro aqui, doutora Raíza, lá na Pfizer, está bem claro lá no contrato, nós não nos responsabilizamos por qualquer efeito colateral. Se você virar um jacaré, é problema de você, pô. Falando desmotivando o lockdown, falando que máscaras não serviam para nada, e dentre tantas coisas que cerceiam o que foi a Covid-19, eu tenho certeza que se eu fosse um ditador brasileiro, numa ditadura militar, que é o que eu acho que é o ditador militar não, mas num sistema totalitário, que eu acho que é ideal para um Estado, como líder, eu e qualquer outro líder, inclusive Tarcísio de Freitas, não teria feito o que Bolsonaro fez. Teria adiantado as vacinas, teria fomentado o lockdown, teria... Tá vazando som aqui, né? Vai atrapalhar o vídeo, mas pronto, resolvido. Teria fomentado o lockdown, teria incentivado a quarentena, teria incentivado o uso de máscara, teria desmotivado aglomerações. E não foi o que Bolsonaro fez. Tarcísio de Freitas faria isso? E é tão trágico o governo Bolsonaro que daí eu retomo a figura do Mandetta. E o Mandetta, ele teve um desempenho exemplar. O início do governo Bolsonaro, o início da crise de Covid-19 no governo Bolsonaro estava sendo bem gerido, porque o lockdown tinha sido trazido para o Brasil, muitas das coisas tinham sido paralisadas, e o Mandetta estava fazendo tudo certo para conseguir orientar o serviço de saúde, a conciliar alguma forma de conseguir atender os leitos que estavam sendo necessários, estava se levantando leito até no Pacaembu. Então estava sendo tudo feito de uma forma exemplar, e por algum motivo o idiota do Bolsonaro tira o Mandetta, que acho que até hoje é um dos melhores ministros da saúde que eu vi, né, em governos assim, para colocar general, não lembro o nome das lendas, mas era, gente, era bizarro, assim, eu não consigo expressar o quão bizarra eram as figuras dos novos ministros da saúde. Tinha aquele do cabelão, não tinha? Daí depois veio o ministro lá, o general alguma coisa, Pazuello, eu acho. Enfim, tem umas figuras tão bizarras para o Ministério da Saúde, que acabaram completamente com o governo do Mandetta. E isso retoma o fato de que existiam pessoas boas no governo Bolsonaro e que qualquer líder um pouco mais maquiavélico teria feito com que o governo Bolsonaro claramente não fosse bom. E eu não estou entrando no mérito do que é bom aqui, do que é 100, do que é nota 10, mas só que entre a nota 4 e 5. O governo Bolsonaro poderia sair nota 5, saiu nota 4, ou pior que nota 4. Por ações estranhas, incabíveis, irracionais. Por quê?
ir contra a vacina por conta da base que se tinha de pessoas negacionistas durante o governo Bolsonaro, ele tinha realmente essa base. Compensou ir contra as vacinas? De jeito nenhum. Por que ir contra a quarentena? Porque ia quebrar a economia do Brasil? Tudo bem. Quantas pessoas que ele perdeu? Qual a base de apoio que ele perdeu por conta disso? E o pior foi realmente as zombarias. Eu não sou coveiro. 300 mortes. Quantas mortes o senhor acha que Ah, cara, quem fala de eu não sou coveiro, tá vendo? Eu não sei lá o que, imitando gente tossindo. Tá? Sem problema. Se tu começar a sentir um negócio esquisito lá, tu segue aí a receita do ministro Mandetta. Você vai para casa, quando você tiver lá, falta de ar, você vai para o hospital. Isso é ridículo. Então, o Bolsonaro, mais do que um líder ruim, ele mostrou a pessoa ruim que é. Imagina um Estado autoritário na mão desse cara. Um Estado autoritário na minha mão, na mão do Xi Jinping, na mão do Lula, do João Dória, na mão de quem for. Não é nada do que... na verdade, não é nada, não. Enesimamente melhor do que o Estado Democrático de Direito e ainda mais do que seria uma ditadura militar ou qualquer tipo de ditadura com o Bolsonaro na figura da liderança. Essa pessoa que logo depois, no final de 2022, assinou uma ata para realizar um golpe de Estado. O Brasil estaria melhor com uma ditadura militar com o Bolsonaro? Eu não sei dizer. Talvez melhor que o governo Bolsonaro, muito possivelmente. Mas é tão ridícula a figura do Bolsonaro que me faz questionar qualquer teoria de que a ditadura é realmente o melhor sistema. Eu concordo que a ditadura é o melhor sistema, mas você tem que confiar muito bem quem que você está dando base popular, quem que você está dando apoio para realizar uma revolução ou um golpe. Falando um pouco sobre a questão da quarentena e da economia, porque daí a gente analisando um pouco mais o governo Bolsonaro, a gente vê realmente que os números econômicos decresceram, e daí eu vou até dar um pouco de apoio para ele, depois de ter esculachado ele completamente, como pessoa que aceita uma mulher muito mais nova que ele, como líder que não consegue se gerenciar para conseguir manter essa base popular e fazer um governo de qualidade, como pessoa, de novo, que preferiu beneficiar os filhos do que ter essa figura do líder de qualidade e livrar os filhos de esquemas de corrupção, beneficiar cargos para os filhos e para parentes, investir mais tempo da carreira política dele na carreira dos filhos, dos seus sucessores, do que no que ele poderia fazer de arranjo ali para fazer com que o governo dele fosse bom. Não só tudo isso são problemas, mas outro problema que mostra um pseudo-problema que indicava um mau governo do Bolsonaro seriam os números econômicos que estavam decaindo. Mas aí eu dou uma certa defesa para ele, não só para ele, mas para todo o governo em si, todas as figuras, inclusive do Paulo Guedes. Liberal de primeira, horroroso. Mas nada também muito diferente do Haddad. Mas dando uma certa defesa para eles, o discurso deles contra o lockdown falava bem claramente que a quarentena ia destruir o Brasil. Esse era o discurso deles. Não há discussão. Houve quarentena no Brasil? Obviamente houve, porque o Estado Federativo, dentre os muitos defeitos do Estado Democrático de Direito, ele reduz um pouco do poder que o presidente tem para governadores terem poder. E o João Dória não era burro, os governadores dos estados não eram burros. Então a quarentena ela funcionou de uma forma não ideal, mas de certa forma, na medida do possível, na medida de que seu líder da esfera federal estava movimentando a população contra o lockdown, e na medida de que o brasileiro QI 83 claramente não consegue ficar parado dentro de um quarto, dentro de uma casa, o lockdown foi efetuado da forma que era possível. Claramente, que se tivesse uma ditadura, e pontos aí, mostrando pontos positivos da ditadura, e o líder fosse alguém minimamente decente,
poderia forçar a polícia, ou você fica na casa, ou você vai se ferrar. Mas e isso faz parte da coerção que é essencial do Estado desde Weber. De Weber não, de Hobbes. Mas não foi isso que aconteceu. Então e nem seria possível de acontecer. Então não teria como garantir que o lockdown fosse feito com maior eficiência, como foi feito na China, novamente mostrando que o poder totalitário ele tem um grande potencial se ele é conferido a pessoas boas, e o Xi Jinping ele teve uma gestão exemplar da pandemia, mostrando que o lugar onde surgiu a doença que mais estava morrendo durante os primeiros meses da Covid-19 foi o lugar que conseguiu mitigar todo o resto de mortes. Eu nem sei se chegou a 100 mil mortes na China, um lugar que vivem mais que 1 bilhão de pessoas. Mas enfim, houve lockdown no Brasil. O discurso era que se tivesse lockdown iria destruir a economia. Destruiu a economia, os números decresceram. Você, direita, um pouco mais liberal que o Bolsonaro, porque o Bolsonaro ainda é liberal, com uma vasta diferença a quem realmente carrega a bandeira de Deus, Pátria, Família, sem ser um travestido. O Bolsonaro também é um liberal, mas ele recebeu críticas, tanto da direita liberal quanto da esquerda liberal, que fez o ativismo pelo lockdown, como o João Dória fez o ativismo pelo lockdown, como o Boulos fez o ativismo pelo lockdown. O Bolsonaro recebeu críticas pela crise econômica que se atingiu por conta da pandemia, por conta da quarentena, e foi uma das estratégias de campanha da esquerda durante 2022 atacar a queda de desempenho econômico que o governo Bolsonaro teve. Isso é de uma hipocrisia, isso é de uma canalice tão grande, né? Você apoiou o lockdown, que era dito como um negócio que poderia destruir a economia, destruiu a economia e depois você vai atacar porque destruiu a economia, sendo que você incentivou o lockdown. E isso é de uma canalice grande. Então, apenas para render um pouco de defesa para o Bolsonaro, que eu já estou esculachando ele completamente. Isso era hipocrisia. Mas foi uma ferramenta que acabou selando o fim do que poderia ser perspectivas para que Bolsonaro conseguisse uma reeleição. O desempenho econômico foi péssimo, a gestão da crise da Covid-19 foi péssima, a figura do líder era péssima, e daí também teve casos de corrupção, o caso das joias, o caso dos próprios filhos. Falar isso, esse discurso é um discurso que eu mais odeio. Lula é ladrão, Bolsonaro é ladrão. Repito, Bolsonaro merecia ser preso? Merecia. Muito. Merecia ser preso. Inclusive, é um dos líderes que mais merecia ser presos desde a redemocratização. Junto com o Collor. Acho que desde o Collor não tinha ninguém que merecia tanto quanto o Bolsonaro. Merecia ser preso por tentativa de golpe de Estado? Não. Possivelmente ia ser melhor se tivesse. Merecia ser preso por corrupção? Não. Merecia ser preso por ser ladrão, por beneficiar os filhos, por qualquer outro problema que ele tenha? Não. Ser preso por não conseguir gerenciar a economia direito, que nem fizeram com a Dilma, né? Deram impeachment, nada a ver, porque estava na crise? Não. Irresponsabilidade fiscal e sei lá mais o que? Não. Inclusive o Bolsonaro fez uma coisa muito legal, Paulo Guedes, principalmente no final do governo dele, para conseguir ganhar alguma popularidade, que foi a redução da taxa de juros. Isso rendeu bons resultados para o Brasil. Mas enfim, isso já entra em teoria econômica, que eu posso falar um pouco, se vocês quiserem, comentarem aí em vídeos posteriores. Bolsonaro mereceu ser preso por ser responsável direto por 700 mil mortes e mais do que isso. Esse foi a responsabilidade. Bolsonaro merecia ser preso pela gestão que ele teve na pandemia de Covid-19, onde ele zombou de mais de 700 mil mortes, onde ele desincentivou políticas que poderiam reduzir os danos da Covid-19 e fez tudo o que fez durante a pandemia. Apenas por isso, Bolsonaro merecia ser preso. Essa acusação é uma coisa que me irrita tanto. Lula é ladrão, Bolsonaro é ladrão. Algum centavo de real sumiu da sua conta, que nem sumiu na época do Collor. O Collor é o único ladrão líder. O único presidente que foi ladrão na história do Brasil. Falar de escândalos de corrupção, dane-se, eu não tô nem aí. O problema
de uma tentativa de golpe de Estado, de uma tentativa de corrupção, de uma tentativa de beneficiar os filhos, isso é pequena. Eu não estou nem aí para indicadores econômicos que estão descendo. Eu nunca critiquei o governo Bolsonaro por conta dos impactos econômicos. Eu critiquei por conta das mortes que ele causou. Falar que o Bolsonaro foi ladrão, dane-se! Dane-se! O Lula não foi ladrão, nem um centavo sumiu da Bolsa do Brasileiro por conta do governo deles. Essa acusação de ladrão é uma acusação medíocre. Volta para o brasileiro QI 83, QI 90, QI 100. O brasileiro que está na academia, que está nas faculdades, que está lá no trabalho, que está nas favelas, do mais burrinho ao que se acha mais inteligente dentro do Brasil, sempre se vem essa acusação de que políticos brasileiros são ladrões, de que Lula é ladrão, de que Bolsonaro é ladrão, essa pessoa é burra. Burra, burra, burra e burra. Falar de escândalo de corrupção não muda nada. Eu prefiro 1000 vezes, é isso o Rubão, do Geo Força Brasil, falou esses dias. Eu prefiro 1000 vezes uma Odebrecht no Brasil do que qualquer outro tipo de empresa que faça a merda do que como o Banco Master fez agora. Então o problema do governo Lula agora, se você for falar do Banco Master, e daí eu também estou planejando fazer um vídeo sobre isso depois, não é aquele ladrão. Não é. Pedalada fiscal, sei lá o que, triplex, sei lá o que. Dane-se, não muda nada no Brasil ter achar dinheiro na casa do Lula. Não muda nada. Não muda nada. Se você for comparar proporcionalmente a ações que os políticos fazem que geram impactos muito maior. A política econômica de Paulo Guedes e de Haddad, com os políticos liberais, impacta muito mais a vida do brasileiro do que o suposto roubo que o Lula e que o Bolsonaro fizeram. Essa acusação de ladrão é infundada. Então, eu concluo aqui com você. Bolsonaro foi preso por vários motivos, sobretudo a tentativa de golpe de Estado, motivos que eu não dou a mínima. Eu quero ver o Bolsonaro preso por conta das condutas que ele teve durante a pandemia de Covid-19. O resto, dane-se. Bolsonaro não deveria ser preso por mais nada. E, inclusive, eu não estou de acordo com ninguém que critique o Bolsonaro por economia, critique por qualquer coisa. A não ser pelas críticas que eu mobilizei aqui, que realmente são as principais, de que a figura do Bolsonaro é uma figura pífia para quem quer ser um líder político. Mas isso não é uma... Eu vou prender o Bolsonaro porque ele é casado com uma mulher que é muito mais nova que ele. Não vai. Pelo amor de Deus. Vamos tentar fazer uma análise minimamente profunda disso daqui. Eu sou contra o Bolsonaro por diversos motivos. O único motivo do governo dele que eu acho, que eu apoio que ele seja preso, é por conta da campanha de Covid-19 no Brasil. Qualquer outro motivo seria eu apoiar que eu, se fosse um líder totalitário, prenderia pessoas que pensam de forma contrária. Eu não prenderia. Eu, como líder... Se eu tivesse uma figura de líder totalitário, eu não gosto de falar isso, que daí entra na figura do RPG, né? Parece que eu sou um louco falando. Mas não seria motivo de prisão a pessoa ter posições diferentes de política, concepções diferentes de política, ser um liberal ou não. O Bolsonaro não tem que ser preso por ter sido um cara de direita, não tem que ser preso por ter tentado golpe de Estado, tem que ser preso por conta das mortes que causou. Teve uma pesquisa dentro da FGV, que não pode ser, eu que sou estudante da FGV, né, de administração pública, que não pode ser divulgada por vários motivos, mas que a gente fez dentro do currículo, que tinha uma pergunta que falava quais fatores as pessoas achavam que era mais importante no político. E daí as respostas mais comuns que tinha era honestidade, boa bagagem, sei lá o quê. E eu claramente não segui essa linha porque eu não sou um QI 83. E eu respondi, eu não lembro os específicos, mas eu respondi algumas questões que eram oratória, bagagem política, vida dentro da política, e não lembro qual era a outra que eu tinha marcado. Mas o que eu quero dizer com essa pesquisa? Dentro das universidades, fora das universidades, em qualquer canto, o que mais tem é gente que fala que político brasileiro é ladrão, político brasileiro sei lá o quê. Isso é análise de gente medíocre. E eu, durante esses quase 50 minutos, que vai passar um pouco de 50 minutos desse vídeo, mostrei que a campanha presidencial e antes da presidência do Bolsonaro
mostra diversos problemas reais e factíveis que estão na figura do presidente, problemas irreais, como ele ser ladrão e tal, e dentro desses problemas ele já foi atacado por muita coisa, por ser ladrão, por ser negacionista, e eu trouxe aqui a questão do AVC, daqui a pouco vamos chamar de negacionista também. Nenhum desses pontos é tão crítico quanto o Bolsonaro ser uma figura frágil, que não deveria estar na política e que foi responsável não por propagar negacionismo ou por duvidar da vacina, mas por, mesmo que duvidando da vacina, não comprar nenhuma. Quer dizer, comprou até, né? Isso mostra só que, mesmo ele duvidando da vacina, ele poderia pelo menos adiantar. Não teria problema nele adiantar isso, né? Mesmo tendo os posicionamentos que ele teve, a conduta dele durante a pandemia de 2020, de Covid-19, foi diretamente responsável por mais que 700 mil mortes no Brasil. Isso é a minha observação sobre o governo Bolsonaro. A prisão dele, que aconteceu nesse dia 22/11, é uma vitória para quem está analisando que o principal motivo pelo que o Bolsonaro é uma figura execrante da política brasileira. Isso não dá razão para nenhum lado que quer comemorar a prisão do Bolsonaro, porque não é como se Lula, a esquerda em si, a esquerda liberal, a direita liberal, o centrão, fossem limpos de uma responsabilidade tão grande quanto matar 700 milhões de pessoas. No Brasil, diariamente, muitas pessoas morrem por conta de criminalidade, por conta da fome, por conta de inúmeros problemas que só são permitidos por conta de um Estado liberal. Democracia, como é aplicada no Brasil, é liberalismo puro e não uma política pragmática, uma política de resultados, uma política que funciona de verdade. Pessoas morrem no Brasil e isso cai na conta também dos líderes, mas isso não está sendo contabilizado e mostrado nos jornais toda noite. Bolsonaro teve números claros mostrando que ele era genocida. Lula é genocida, todos os líderes desde a redemocratização são genocidas, muitos líderes do Brasil foram genocidas, Getúlio Vargas não foi. E se alguém morreu por conta do governo Getúlio Vargas, ele tentou melhorar. O governo Lula propicia liberalismo, o governo Bolsonaro, então, oh meu Deus, acabei de explicar tudo o que ele fez ao invés de mitigar 700 milhões de mortes, 700 mil mortes que poderiam que tiveram durante a Covid-19. Então, isso só mostra que não há razão para nenhum lado em comemorar isso, porque todos os lados são igualmente errados ao que o Bolsonaro foi. Dá razão em nós que estamos certos, em nós que somos uma parcela muito pequena da política brasileira, nós que apoiamos um governo totalitário de qualidade, um governo nacionalista, um governo com princípios cristãos, que são as leis fundamentais do Ocidente, e que, na verdade, guiam maior parte dos códigos penais ao longo do mundo, e códigos penais em quesitos que fazem sentido e que são essenciais para a civilização humana, para que tenha métricas morais. Nós somos uma minoria que tem motivo para comemorar, porque o Bolsonaro é apenas uma das figuras patéticas que decidiram se envolver na política, chegaram na liderança e fizeram a merda que fazem com políticos liberais e políticos burros, que chegam lá no topo para perpetuar a política de desgraça, política de pobreza que há dentro do Brasil. Golpe militar, volto, que foi o motivo pela prisão do Bolsonaro, não é problema desde que você tenha um bom líder. Revolução não é um problema desde que você tenha um bom líder. Agora, você fazer uma marcha da Roma para levar Mussolini ao poder, você fazer toda a campanha do Bolsonaro para levar Bolsonaro ao poder, é apenas você querer perpetuar que líderes medíocres, que pessoas ruins estejam encabeçando governos. Eu nem falei do caso da Alemanha porque a gente, né, é capaz do YouTube me banir se eu falar disso. Mas isso mostra como o totalitarismo tem que estar na mão de gente que sabe gerir política e que sabe controlar os impulsos humanos que podem propiciar erros. Bolsonaro não soube controlar nem nele mesmo a escolha da mulher que ele teria. Ele não iria saber controlar um Estado ditatorial. Se você foi a mesma pessoa que foi lá em Brasília destruir tudo, a mesma pessoa que foi manifestada durante a pandemia, foi da aglomeração pedindo AI-5, a mesma pessoa que defendeu o Bolsonaro em 2018 e pior em 2022, repense. Porque além de burro, você está confiando poder demais a pessoas que não têm capacidade para lidar com esse poder. O poder demais é essencial para o Estado. Quem vai ter esse poder tem que ser muito bem pensado. Porque se você dá poder para as pessoas erradas, as coisas erradas irão acontecer. Bolsonaro foi um péssimo líder,
com péssimas ideias e um péssimo governo. Foi preso, mereceu, por quem matou. Os motivos da ata de condenação dele são inválidos, são injustos. O que é justo é que ele esteja na cadeia, assim como todos os políticos envolvidos no liberalismo, por justamente causarem a morte. Se um governo totalitário estivesse no Brasil com a razão, ele não poderia te prender por ser um liberal, mas poderia te prender se você for um liberal no poder responsável pela morte de diversas pessoas sem tentar fazer uma mínima melhoria na vida dessas pessoas. Foi isso que Bolsonaro fez. Bolsonaro foi responsável por mais que 700 mil mortes sem tentar, de forma alguma, melhorar a vida delas. Agradeço a você que assistiu esses 54 minutos de vídeo e falou!